Bem, o mês de Carlos Magno, quando nós não são 28 dias, mais o próprio nome, o próprio chefe do mês, que é Carlos Magno, nós não poderíamos tratar, aí seriam uns 60 tipos, né? Então, conforme a prática habitual, nós vamos tratar somente de Carlos Magno e mais os 4 chefes de semana. Carlos Magno é bem interessante. Ele mesmo foi imperialista, fez guerra de conquista. Entretanto, suas ações foram tão grandes, as suas realizações foram tão importantes, e a constituição do Império Carolíngio, que se fragmentou logo após a morte dele, devido à morte dele, né, da sucessão entre seus filhos, mas enfim, a constituição do Império Carolíngio foi o que realmente estabeleceu as bases para a realização do feudalismo. Do feudalismo com governo local, com hierarquia, com valores, assim por diante. Carlos Magno e seu entorno, eles realizaram ali os valores cavalheirescos, apresentaram precedentes, né, se basearam numa tradição pré-existente, fortaleceram o tipo e criaram precedentes e assim por diante. Então, Carlos Magno, embora ele mesmo tenha sido imperialista, o seu tipo se afirma de uma maneira muito forte e muito intensa. Não é? Ele era somente Carlos o nome, né? Mas devido à grandiosidade de suas ações, ele passou a ser chamado de Magno, de grande, logo em seguida. Em francês, ele é Charlemagne, uma única palavra, Carlos Magno. Isso já dá o sentido da coisa. Bem, os outros chefes de semana, aqui minhas anotações, né, minha colinha, são, né, os outros chefes de semana são Alfredo, Godofredo, Inocêncio III e São Luís. Alfredo, ele representa a defesa do Ocidente contra os invasores bárbaros. Alfredo foi um rei inglês, né, que centralizou os 7 reinos da Inglaterra, que existia o Essex e outros tantos eram feudos, né, pequenininhos. Ele unificou numa monarquia e ele lutou durante a vida inteira contra os invasores dinamarqueses, lá em Londres, lutando contra os dinamarqueses, né, que vieram lá do Mar do Norte, assim por diante. Mas ele lançou as bases do que seria o Estado inglês, não é? Lutando contra os invasores bárbaros, insistindo para a conversão para o cristianismo desses bárbaros, lançou as bases do que seria a marinha britânica, que é inglês, não é? Então, Alfredo foi realmente importante. Alfredo é do século VIII também, se não me engano, um pouquinho antes de Carlos Magno. Godofredo representa o cavalheirismo e a ação, por um lado, o cavalheirismo, né, a ação do respeito, da dignidade, da proteção aos mais fracos e assim por diante, por um lado isso, e por outro lado, a ação militar dos cavaleiros, em prol de causas morais, no caso das cruzadas. Então, por um lado, é o cavalheirismo e, por outro lado, a ação nas cruzadas. Isso é muito importante, né? Se nós pensarmos nas cruzadas, as cruzadas foram uma guerra em particular as primeiras cruzadas, né? Foram uma guerra de defesa contra o que era considerado uma invasão, uma agressão muçulmana, né? Do expansionismo muçulmano lá na região da Palestina, da Síria. Mas foi um esforço do Ocidente a partir de um chamamento do papado. Então o papado fez um apelo moral e foi respondido por toda a cristandade durante 100 anos. Né? De novo, em particular nas primeiras cruzadas.
A terceira semana de Carlos Magno é a de Inocêncio III. Inocêncio III era um chefe, era um papa, um absolutista perfeito, né? Ele considerava que o papado mandava e que todos os reis tinham que obedecer. Então é a monarquia papal, é o poder temporal do papado. É temporal, não é o poder espiritual se afirmando sobre o poder temporal. Gregório VII, no mês de São Paulo, é isso. É o poder espiritual se impondo sobre o poder temporal. É o papado se impondo sobre os reis, e o papado, como liderança espiritual. Inocêncio III é o papado como chefia política. É o líder político se impondo sobre outros líderes políticos. Então é um outro aspecto. É claro que Inocêncio III acaba sendo um herdeiro político de Gregório VII, mas o caráter da ação é muito diferente, e o aspecto que Augusto Comte enfatiza aqui é diferente, né? Na semana de Inocêncio III, além desse caráter político, há também as tentativas de reforma moral do catolicismo e da igreja, né? Na semana de Inocêncio III que nós temos São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis e São Domingos, né? Que são as duas ordens mendicantes, não é? Com os franciscanos e os dominicanos. A última semana de Carlos Magno é chefiada por São Luís, é o poder temporal moralizado. São Luís é Luís XI, se não me engano, mas enfim, é um rei francês que foi canonizado, virou santo. Então é o poder temporal moralizado pela igreja, mas é o poder temporal moralizado, não é? Todos os tipos da semana de São Luís foram reis, e aí há muitas rainhas, não é? Rainhas da Espanha e personagens da Itália, da Itália, da França e da Espanha, principalmente. É uma semana muito interessante essa. Então, são esses os aspectos, né, do mês de Carlos Magno. Como comentamos, vejam, com Carlos Magno, Alfredo, Godofredo, Inocêncio III e São Luís, nós temos aí, vejam, não há anarquia aí, não é uma noite de 1000 anos, é um avanço imperfeito, mas enfim, a ideia de perfeição política e social é contemporânea nossa, né? Tem 200 anos e olha lá, 250 se quisermos, né? Mas enfim, são semanas caracterizadas por que indicam um avanço aos trancos e barrancos, aos poucos, mas que aconteceu de verdade. São aspectos que nos dizem respeito e que são importantes para nós, não é? Para nós como cidadãos do século XXI, mas são aspectos que foram se desenvolvendo ao longo da história e que permitiram chegarmos aonde nós estamos e que indicam uma direção para onde nós temos que ir, né, seguidamente, do século XXI para frente e, enfim, para sempre, né? A moralização da atividade prática, o poder temporal respeitando, ouvindo o poder espiritual respeitando o âmbito de atuação do poder temporal, do governo, do Estado, né, da sociedade civil, os mais fracos sendo protegidos pelos mais fortes, os mais fortes respeitando, protegendo os mais fracos e assim por diante. Bem, no próximo vídeo nós vamos ver então o 7º mês do calendário abstrato dedicado ao fetichismo. Já voltamos.